Bom dia, boa tarde, boa noite, meus pecorruchos. Essas são as orientações das aulas de História da Escola Maria Isabel Neves Bastos para o dia 18 ao 29 de maio, ou seja, até o fim do bimestre. A gente vai agora ver o que falta a gente colocar nas nossas atividades para completar o bimestre, como vai ser feita a questão das notas e faltas por enquanto, então fiquem atentos. Peguem seus cadernos e vamos trabalhar. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é passar orientações gerais sobre tudo, para todo mundo. O que eu vou falar agora vale para todos os estudantes do Maria Isabel. Então, essa é a mais importante informação sobre o andamento das aulas. A gente vai concentrar as aulas de história no Google Classroom. O Google Classroom ele é uma ferramenta que o Estado disponibilizou e nela estão inseridos os e-mails institucionais de vocês. É um e-mail que vocês fazem usando uma conta do governo. Vocês ganham um usuário do Google e um usuário da conta Microsoft. No caso do Classroom, vocês usam o usuário da conta do Google, né? Google, como o próprio nome diz, Google Classroom, vamos usar um usuário da conta Google. Ah, professor, eu não sei como fazer isso. É só entrar no SED e fazer seu e-mail institucional. Ah, professor, eu não sei, eu tenho meu e-mail, mas não sei qual é. Você pode resgatar a senha. A questão é que todos os alunos estão inseridos. Todos os que têm e-mail institucional estão inseridos. É lógico, tem alguns que não têm. Vou dar um exemplo aqui. Ó. Olhando com atenção aqui, ó, deixa eu pegar o marcador. Ó, sextos anos. Tem poucos alunos. Sétimos anos também. Tem poucos, não tem nem 10 alunos no e-mail institucional. Mas isso já está mudando, a gente está atualizando todo dia. Toda vez que algum estudante faz e-mail institucional, a gente pode atualizar no site lá do governo e eles caem automaticamente nas turmas. Não precisa de código, não precisa chamar. Só faço o e-mail institucional que no fim do dia eu faço a atualização do site, recolho e automaticamente você já está dentro. Eu faço 2 vezes essa atualização. De manhã cedo, às 7 da manhã, quando eu começo a trabalhar, e às 6h35, quando eu termino o meu expediente. Eu faço atualização nesses 2 pontos, porque é menos congestionado e eu tenho certeza que os dados vão cair. Então, ó, só mesmo os sétimos e os oitavos estão mais deficitários. O resto está quase todo mundo já inserido. Então, é o lugar ideal para a gente fazer nossas aulas. O ideal para a gente colocar todo mundo trabalhando ao mesmo tempo. Então, é o lugar que eu vou usar, com toda certeza. Muitos de vocês têm problemas, encontram alguns problemas ao acesso de formulários e essas coisas dentro do Google Classroom. Sem problemas. É só me mandar uma mensagem que eu respondo. Pode ser dentro do próprio Classroom ou no Facebook. Eu tenho atendido bastante gente no Facebook com esse tipo de dúvida. E caso você tenha mais alguma dúvida que eu não consiga responder, é só ligar lá na escola que eles têm também mais informações, beleza? Então, ó, lembre-se, a partir de semana que vem é tudo no Classroom. As atividades, a entrega de trabalho, tudo por lá. Pegou? Isso aí. Vamos falar agora de prazos, né? Quando termina o bimestre? Dia 29, o que dá 2 semanas a partir daqui. Depois do dia 29, no outra semana, lá no dia 1º, 2º, dia... segunda-feira é 1º de junho. Dia 1º de junho, a gente vai fazer o nosso conselho de classe. O conselho de classe esse ano é uma grande dúvida. Ainda falta um monte de coisa para ser definida, mas o importante é que a gente tem que ter atividades, a gente tem que ter meios de mostrar, de provar que vocês fizeram. Então, as atividades que eu já passei, eu vou prorrogar todas elas para entrega no dia 27 de maio. As minhas que são dentro do Classroom, o data final é dia 27 de maio. Por favor, façam todas. Se você já começou, tá de boinha, porque só vai ter mais uma para as próximas semanas. Quem não começou nenhuma, começa a correr. E isso levanta outra questão. O que dá nota, o que dá falta nisso tudo? Você fazer suas atividades, você vai ter sua nota, você vai ter sua falta.
você vai ter sua presença marcada, né? A gente não tem como provar que o estudante fez atividades se a gente não tem acesso a elas. Então, a gente precisa ter acesso a elas. Então, eu estou concentrando tudo lá no Classroom. Se eu não tiver nenhuma atividade sua, nenhuma atividade do estudante, eu não tenho como fazer nada, eu não tenho como atribuir nota. Eu não vou dar nota vermelha, eu não vou dar falta, eu não vou dar nada. E como ele não tem nada, pelo menos o que a gente já viu pelo secretário de Educação, é que todo mundo que não tiver nada vai repor as aulas depois, vai repor as aulas no retorno às aulas. E isso vai implicar em aula no contraturno, em aula aos sábados, e essas aulas têm que ser repostas, porque é isso que vai dar presença para o sujeito. Então, o ideal é fazer as atividades que estão presentes agora e fazer elas direitinho, para você não precisar ter que fazer essas reposições. Acreditem, o ensino que a gente está provendo agora não é o bastante. A gente sabe, vocês devem estar sentindo falta das aulas presenciais. Essa falta não é à toa, é uma coisa importantíssima para o aprendizado de vocês a presença de um professor que vai lhes ensinar as disciplinas. A falta disso acaba com 80% do que é um processo de ensino-aprendizagem, a construção de um conhecimento. Não tem diálogo, tem que ter diálogo para ter construção de conhecimento. Então, a gente vai precisar repor tudo. A gente vai precisar revisar. Esse ano a gente vai precisar revisar um bimestre, a gente vai ter que falar de um bimestre no meio do outro, a gente vai precisar acelerar a matéria, se a gente quiser salvar esse ano, a gente vai ter que fazer isso. Se não for feito, vai ser um imbróglio resolver tudo isso. Então a gente conta com vocês, que vocês façam as atividades de modo sincero, de modo correto, e que façam elas com honestidade. Eu já encontrei trabalho meu que o cara copiou coisa da internet. Já avisei ele, me retorna aí, porque não é assim. Aqui é muito, mas muito mais fácil você perceber se alguém está querendo te passar a perna. Isso é perda de tempo. Você tem que aprender as coisas. E já está difícil. Aí você vai se enganar. Então, não se enganem. E não achem que vocês não vão ser observados. Vocês estão sendo observados. Vocês estão sendo rastreados através de sistemas. E se você realmente não está fazendo nada de escola, realmente você vai ter que repor esses negócios, senão provavelmente você vai ser prejudicado. Não, a gente não vai prejudicar você vai se prejudicar. Ou porque você pode sim repetir por faltas, ou simplesmente porque você não aprendeu coisa alguma do ensino fundamental ou do ensino médio. E isso é uma coisa que a gente não pode controlar. Isso é uma coisa que os responsáveis, que a família, que os amigos têm que colocar na cabeça dessas pessoas. Vocês têm que fazer suas atividades. No caso, eu estou prorrogando todas as minhas. Eu estou abrindo para vocês entregarem todas elas. Não vou dar a data, vai ser até o dia 27 eu vou ter abertura de entrega de atividade. Façam as atividades. Se vocês não fizerem as atividades, não tem como provar que vocês estão estudando. Vocês precisam provar que estão estudando. Entenderam? Vamos falar de acesso a informações, centro de mídias, aulas, lives, essas coisas. Não adianta dar exercício se não tiver aula. Então, a gente vai ter basicamente duas fontes de aula. A primeira fonte é o centro de mídias, tanto pela TV, quanto pelo aplicativo, quanto pelo canal deles no YouTube. Eles têm um canal no YouTube, eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo. Eles já estão organizando melhor os conteúdos, eles já estão colocando a grade horária semanal todinha já disponível. Então a gente já pode se organizar para sentar na frente da TV e assistir. Também com o YouTube, com os canais, a gente pode assistir a mesma aula quantas vezes quiser. E elas são sim um excelente complemento para as aulas, inclusive das aulas de história. Não só de história, mas dos outros professores também. Provavelmente, se não usar nesse bimestre, no outro bimestre eu vou utilizar algumas das aulas do Centro de Mídias como padrão para as aulas aqui de História do Maria Isabel. Entenderam? E também tem as minhas aulas, as que eu estou gravando e as lives que eu vou fazer. Eu já fiz uma live com o terceiro ano do ensino médio, foi bem interessante, teve perguntas, a gente bateu um pouco de bola ali,
E eu quero fazer com todas as salas. Como eu vou fazer? Eu vou escolher um dia específico e as duas salas, tanto a A quanto a B, vão poder acessar pelo YouTube, colocar perguntas, ouvir a aula e a gente conversar um pouquinho ali pelo chat, beleza? Eu vou marcar isso direitinho, eu consigo fazer minha internet rodar uma live mais ou menos, então acho que vai dar bom. E aí depois eu vou deixar a live gravada. Essa live gravada vai poder ser vista pelos estudantes que não tiveram oportunidade de estar online no dia. E por fim, eu gostaria de fazer um pedido a todos. Eu gostaria que vocês pudessem, à medida das possibilidades de vocês, ajudar os estudantes que a gente tem que não têm acesso, ou informando eles que as aulas estão acontecendo, ou incentivando eles a fazer as atividades. A gente sabe que tem muito estudante que não tem essa noção de estudo aplicado, nem de estudar em casa, quanto mais ver um vídeo e fazer uma atividade. Então, eu peço encarecidamente que vocês deem uma forcinha pra gente. Se tem um amigo que está falando que essas aulas não são de nada, que ele vai ficar de boa, tenta dar uma conscientizada. Passa para ele que é importante, que o ensino não é uma coisa para deixar ele pior, é o contrário, é uma coisa que vai deixar ele maior e melhor por dentro. Então, quem vocês puderem dar esse incentivo, essa motivada, seria legal. Se vocês virem algum estudante que está com problemas de acesso, peçam para ele ligar na escola, falar com os professores para que ele não desista, né? A gente não pode desistir agora, a gente não pode quebrar nossos vínculos. Então, por favor, eu peço encarecidamente que vocês deem uma forcinha aí para nossos colegas, que eles consigam condições, né, de trabalho, condições de aprender tão bem quanto vocês que já estão aí firmes no estudo, beleza? Muito obrigado por isso, viu? Agora a gente vai para as orientações específicas de cada sala. A gente vai falar, eu vou falar com cada ano, né, tipo sextos, sétimos, oitavos, nonos, primeiros, segundos e terceiros anos. E em cada uma eu vou dizer especificamente o assunto do trabalho extraclasse e o critério que eu vou adotar, a pontuação mesmo de cada atividade, quanto ela vale em nota, tá? Não fiquem assustados, não tem motivo para pânico, vamos fazendo as nossas atividades, ninguém vai ser prejudicado com nota se fizer todas as atividades, entenderam? Então o importante agora é tudo novo, então o importante agora é tentar. Tem gente aí querendo entregar trabalho de qualquer jeito, com coisa copiada de internet, não precisa. Pode fazer pequeno, pode fazer um trabalho pequenininho. A questão é se esforçar nesse momento. É o primeiro bimestre com tudo isso. A gente vai se esforçar ao máximo e vocês têm que fazer o seu melhor. Então a gente vai falar dos trabalhinhos de cada sala e as notinhas, o jeito como a gente vai fazer as notinhas. É lógico, você não precisa assistir toda essa parte. Eu vou deixar lá na descrição ao momento, né, do vídeo que fala da sua sala. E aí você vai poder clicar lá e poder pular para a sua sala específica, beleza? Então, vamos lá. Então vamos começar com os nossos novatos do sexto ano do ensino fundamental. Muita atenção! Existe um monte de estudante que ainda não está cadastrado no Classroom. Esses estudantes vão ter que entrar. Talvez você esteja vendo esse vídeo muito depois, talvez você já esteja vendo esse vídeo no horário certo, mas acredito que a maior parte vão ver esse vídeo depois, né, de ter inserido nas próximas 2 semanas aí. Então, vamos agilizar, vamos fazer tudo acontecer do jeito certinho, sem pânico. Temos 3 coisas para fazer. Uma já está feita, que é o trabalho da carta para 2030 que vocês me entregaram. Aquele trabalho vai valer 3 pontos da média. Antes ele não tinha uma pontuação tão alta, eu vou aumentar. Vai valer 3 pontos da sua média. Ah, professor, eu não entreguei esse trabalho. Entre em contato comigo por e-mail que eu recebo ele por outro jeito, via online. Segundo trabalho, é o trabalho de história de vida. Esse trabalho ele foi escrito. Vocês vão entregar ele para mim digitado. Eu vou abrir um espaço no Classroom para isso, e aí vocês vão poder lançar por lá. E por fim, as atividades semanais, que são pequenas perguntinhas que estão nos nossos questionários lá
dos vídeos que eu estou passando, das videoaulas que eu vou montar, das lives que eu vou fazer. Vai ter lá um pequeno questionário, você vai lá, responde rapidinho, e isso vai, se você fizer ele direitinho, vai valer 3 pontos também. Total 10. Não precisa de recuperação, porque afinal, caso o trabalho não esteja bom, eu vou retornar ele para você, e você vai refazer ele até ele ficar chuchu beleza. Lembre-se, o prazo é aquele que eu estipulei, dia 27 de maio, 27 de maio é a entrega disso tudo. Então, uma já está feita, tá fácil. A gente também ainda vai marcar uma livezinha com vocês também. Se eu esperar aumentar mais o número de estudantes na turma, aí eu marco uma live também bacana com vocês para a gente falar de povos primitivos, continuar a falar de povos primitivos, a gente tem que falar de neolítico e falar de primeiras civilizações, beleza? Então, mãos à obra, meus pequenos. Medieval, trabalhos medievais. A vida medieval está se encerrando novamente, minhas crianças. Então, vamos entregar coisas medievais para mim. Primeira coisa, né? Vamos ver as notas dos trabalhos. Vão ser 3 coisas. A do trabalho da carta para 2030, que a maioria de vocês já me entregou. Quem não entregou, eu vou deixar um espaço para entrega lá no Classroom. O trabalho medieval, eu vou aceitar ele também no Classroom agora, ou digitado, ou vocês vão me mandar fotos em excelente qualidade dos seus cadernos para mostrar a redação medieval, para vocês não terem o trabalho de ter que digitar tudo. Mas, ó, tem que ser uma foto excelente. Se a foto não estiver legível, eu não vou ler o trabalho em fotos, ok? Então, vocês vão poder me entregar também o trabalho medieval na parte do Classroom. E também as atividades semanais, que são os vídeos, são as videoaulas que eu monto, as lives. Lá sempre tem uma questãozinha, você tem que fazer aquelas questões também. Tudo isso para entregar no dia 20, até o dia 27, a data limite. Produzam tudo antes, entreguem tudo antes. Quanto mais antes você me entregar, mais rápido eu te dou a devolutiva. Eu já lanço a sua nota. Toda vez que eu terminar de corrigir uma atividade, eu já devolvo a atividade com a nota, beleza? Então, fiquem atentos a isso e vão trabalhando. Tem bastante coisa para fazer, então fiquem ligados. Então, pessoal, vamos lá, vamos aos negócios. Então, a gente tem um monte de atividades valendo ponto para a gente, então vamos uma a uma. Primeira atividade é aquele trabalho da carta de 2030 que vocês me entregaram. Eu vou aproveitar ele para nota. Ele vai valer 3 pontos a sua média. Como está muito raro encontrar material de vocês aqui, então qualquer um deles é ouro. Então eu vou pegar esse trabalho, eu já corrigi ele, inclusive, e vou utilizar ele para pontuação. Ah, professor, mas eu não entreguei esse trabalho. Sem problema. Eu vou deixar um espaço lá no Classroom para você escrever ele e entregar ele por lá, tá bom? O trabalho da charge dos textos, eu estou me referindo ao trabalho da professora Denise. A gente tinha combinado de fazer ele em conjunto, tanto que a última aula sobre o Panamá, ela foi também sobre a questão das charges, né? E também sobre como utilizar as charges para poder falar de política. Então, a charge e o texto que a professora Denise passou, eles vão ser utilizados para nota. 2 pontos cada um deles. Ela vai me passar as notas e depois a gente vai fazer a somatória. E por fim, as atividades semanais que vocês fazem, total delas vai valer 3 pontos na média. Fez todas elas bonitinho, fez todas elas certinho, 3 pontos. Total 10. Então essas são as atividades. Qualquer dúvida, elas vão estar lá todas para serem preenchidas e a data limite, o último dia para poder entregar tudo, é dia 27. Que eu saiba, a professora Denise vai dar um prazo até mais apertado. Eu acho que a dela é dia 22. Vocês vão confirmar isso quando vocês verem o sistema de entrega dela lá no Classroom dela. No meu Classroom é só realmente para entrega do trabalho da carta de 2030 de quem não entregou ainda e as atividades semanais que vocês vão fazer. A gente também vai ter, né, além dos vídeos, né, eu quero fazer uma live com vocês, quero fazer uma live para a gente falar da matéria, vocês tirarem dúvidas, essas coisas. A gente vai marcar elas. Eu já fiz uma live para o 3º ano e marquei para a segunda agora uma live para o 1º ano do ensino médio. Então, vocês também estão nessa. Então,
Vamos já falando lá no fórum, lá nas postagens lá do Classroom, qual seria o melhor horário da tarde, para que as duas salas, tanto o oitavo A quanto o oitavo B, possam se beneficiar aí da minha presença, minha ilustre e magnífica presença como professor virtual de vocês. Olha que coisa chique. Vamos lá, pessoal. Então, vamos ajeitar isso aqui e deixar nosso nono ano nos trinques. Vamos deixar nosso nono ano arrumadinho para o próximo bimestre. Então, são 3 coisas que eu preciso de vocês. Uma, quase todo mundo já me entregou, que é o trabalho da carta para 2030. Quase todo mundo já me entregou esse trabalho, então eu vou dar 3 pontos de nota para ele. Ah, professor, mas eu não fiz esse trabalho, o que eu faço? Como é que eu te entrego? Beleza, eu vou deixar um formulário com as instruções desse trabalho e você digita ele por lá no Classroom, valendo também os 3 pontos de boa. Ah, professor, eu quero fazer de novo. Vai lá e faz. Vou ver e vou comparar com a nota do seu outro e pronto. Eu vejo qual tirou a nota maior e a gente já checa, beleza? Eu aceito. Pode fazer de novo. Aquela produção de texto, tá aí em cima no slide, sobre as grandes realizações do século XX que eu pedi para ser no retorno, vamos digitar ela. Digitem ela no Classroom, vai ter um espaço, todas elas vão ter um espacinho. Tipo, trabalho extra classe da Carta 2030. Você vai clicar lá e vai fazer. Trabalho da produção de texto das grandes realizações. Vai ter um lugarzinho lá, você clica lá e faz. Então, esse vai valer 4 pontos. Capricho nisso. Lembre, sem cópia de internet, sem cópia de coisa dos outros. Isso aí não vai acontecer. Isso aí não vai ser aceito. E, por fim, as atividades semanais que aparecem no Classroom, elas também, os vídeos que eu postei com as videoaulas, essas coisas, eles vão ter sempre uma perguntinha lá para você assinar lá. Aquilo ali é o que marca principalmente a sua presença nas aulas. Então, eu quero que vocês façam aquelas ali também, valendo, 3 pontinhos. Também a gente vai tentar marcar uma live, né? Seria interessante juntar os 2 nonos anos, pegar um horário aí, tipo, à tarde, e colocar uma livezinha sobre um tema novo mesmo da matéria, e vocês irem me perguntando coisas no chat, podia ser bem legal. Ou pelo chat do YouTube, no YouTube mesmo, com uma live no YouTube, ou pelo Meet, que é a plataforma aqui mesmo do Classroom. A gente pode fazer uns testes, como estudantes interessados em fazer o teste comigo, me mandem um recado pelo e-mail institucional, que a gente marca um dia para um pré-teste, a gente faz esse teste, e depois desse teste a gente já tenta fazer uma reunião com todo mundo pelo Meet. Pode ser interessante, pode ser uma bagunça fenomenal, de qualquer modo será bom revê-los, entendeu? Então, vamos marcar uma aula presencial aí com a gente, tá bom? Mãos à obra nisso aí. A data de entrega máxima é no dia 27. Mas já comecem a me entregar isso o quanto antes, beleza? Muito bom. Muito bom, ensino médio. Vamos lá. Então, primeiro ano do ensino médio, esse aqui é o pessoal do primeiro ano A, primeiro ano B. Antes de começar, falar que um pequeno elogio, os primeiros anos, tanto A quanto B, foram as salas que mais me entregaram trabalhos até agora. Quase, tranquilamente, mais de 50% dos estudantes já me entregaram alguma coisa, ou pelo menos vieram pedir dúvidas, tentar esclarecer e tentar se integrar nas plataformas. Então, para vocês, primeiros anos, meus parabéns, já estão indo muito bem. Dá para melhorar, é lógico. Então, vamos falar das nossas notas, vamos falar o que a gente precisa de pontuação. Primeiro, vamos falar de um trabalho que eu já tenho muita coisa entregue, que é o trabalho da carta para 2030, aquele trabalho da redação que vai para a cápsula do tempo. Então, esse aí vai valer 4 pontos da sua nota. Ah, professor, mas eu não entreguei esse trabalho. Sem problema. Eu vou abrir no Classroom um formulário, um espaço para você digitar ele e me entregar ele também por lá, tá bom? O trabalho de fotografia, aquele que vocês iam entregar impresso nesse bimestre mesmo, ele agora vai ser anexo no Classroom. Vocês vão enviar ele pelo Classroom, pelo meu e-mail institucional. Tem lá as instruções já está lançado, segunda-feira ele habilita já de vez, e aí vocês já podem ir entregando até o dia 27. E as atividades semanais, os vídeos que eu posto, as videoaulas que eu posto,
Vai sempre ter uma perguntazinha, vocês vão lá, respondem rapidinho. Só a sua opinião pessoal, não precisa ficar copiando coisa de site. É para você colocar de modo sintético sua opinião pessoal sobre o assunto, seu pensamento sobre o assunto, para mostrar que você estudou. Eu vou perceber que o texto não é de um estudante do ensino médio, eu sei a diferença. Então, foco nisso. Também eu quero marcar uma live, né? Já está marcado, inclusive, se não me engano. Nessa altura, acho que a gravação já devo ter marcado com os 2 primeiros a live na segunda-feira, às 10 horas da manhã. Eu mando o link para vocês e aí a gente começa. A gente vai falar de Mesopotâmia, tá bom? Então, esses são os pontos. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar lá nos murais lá do Classroom, tá bom? É isso aí. Segundo ano agora. Então, essa é a relação de notas que a gente vai utilizar, né? Primeiro eu vou fazer uso de uma coisa que a gente já tem entregue, que é o trabalho da carta para 2030. Esse trabalho vai valer 3 pontos da sua média. Ah, professor, mas eu não te entreguei esse trabalho, ficou faltando, pipipipopopó. Sem problema. Vou deixar um formulário lá no Classroom para você me entregar por lá. Eu tinha deixado nas instruções lá de abril uma redaçãozinha, uma produção de texto sobre os debates religiosos do Renascimento. Então, ao invés de a gente deixar ele para ser entregue no retorno, vocês vão digitar ele para mim no Classroom e entregar, tá bom? E as atividades que tem dentro dos vídeos, as atividades que tem nas videoaulas que eu vou passar para vocês, completando elas, você tem 3 pontos. Tenho planos de fazer lives, né, também com vocês, além de só passar um vídeo para vocês, mas sim uma live com aula mesmo minha, comigo falando com vocês, e quero isso para breve. Vamos conversando aí pelo mural para a gente marcar um dia. Por exemplo, quartas-feiras, a gente está marcando que toda quarta-feira vai ser o dia dos terceiros. Segundas-feiras, provavelmente é o dia dos primeiros. Então, vocês ficam aí com a quinta ou a sexta, porque terça-feira eu tenho o meu ATPC, eu tenho aquela reunião semanal dos professores. Então, talvez na quinta ou na sexta a gente possa brincar disso aí. Aí a gente pode fazer uma aula temática sobre o próximo tema, o próximo assunto mesmo, bimestral. Eu explico ele, vocês no chat, vocês fazem as suas perguntas, tiram dúvidas e a gente bota essa bola para frente, beleza? Então, lembrando, a carta vale 3, se não entregou, vai ter espaço para entregar. Produção de texto vai ser entregue no Classroom. As atividades semanais, que são pequenos textinhos mesmo, pequenas respostinhas que vocês vão colocar nas videoaulas, vocês vão colocar lá valendo 3 pontos também, beleza? Então, atenção a essas coisas, mãos à obra, hein? Não teve menos entrega do que eu esperava nessas salas. Então, atenção a isso, tá bom? E vamos terceiros anos, os últimos serão os primeiros a sair da escola correndo. Então vamos lá. Os trabalhos, né, de vocês, eu vou acompanhar os trabalhos da professora Denise, que são esses que estão aí na tela. São 2 redações, né? As crônicas que vão para a cápsula do tempo, as crônicas que vão compor o nosso trabalho final nesse ano, né? Então, a crônica sobre a infância de vocês valendo 3 pontos, a crônica da pré-adolescência valendo 2 pontos. Esses trabalhos serão entregues para a professora Denise. O que ela já não tiver em mãos, ela vai bolar um jeito de receber. As atividades semanais, elas são as atividades que eu coloco toda semana, um videozinho e uma perguntinha lá no Classroom. Façam todas e aí vocês têm seus 3 pontinhos. E a carta para 2030 é uma produção de texto que vocês têm que me entregar. Acho que alguns de vocês já até me entregaram. E essa produção de texto ela vai ser também colocada na cápsula do tempo. As instruções completas vão ficar lá no Classroom também. Quem não entregou, vai entregar por lá, tá bom? Então, essa é nossa montagem. Não se esqueçam, quarta-feira, 10 horas, a gente tem a nossa livezinha para a gente continuar falando da nossa matéria. Tragam suas perguntas, vamos fazer um plantão de dúvidas. Coloquem aí no mural da sala de vocês o que vocês querem, assim. A gente tem o nosso conteúdo, mas se a gente quiser já aproveitar e fazer um plantãozão de dúvida mesmo, curto e grosso e direto, a gente pode fazer também. Acho que até seria uma coisa divertida, interessante de fazer, de já pegar os conteúdos que a gente já estudou e dar uma revisada.
mas a gente também pode simplesmente ir adiante. O que vocês acham? Coloquem lá no mural, tá bom? Eu acho que é isso então, meus pecorroxos. A gente já tem tudo que é necessário para terminar o bimestre. Essa foi a última instrução do bimestre, então qualquer outra dúvida vocês me procuram lá no Classroom ou no Facebook. Não se esqueçam, a gente atende só no horário comercial, tá? Não esperem uma resposta de uma pergunta lá para as 10 da noite. É uma questão de profissionalismo, tá bom? Então é isso. Fiquem bem, usem álcool em gel, usem máscara e até mais.